Olá, querida mulher vitoriosa. É um prazer novamente estar aqui falando do amor de Deus para vocês. Primeiramente, quero justificar uma ausência minha de um pouco mais de mês. Eu sei que algumas de vocês até ficaram sabendo, mas nós passamos pelo Covid, tá? Foi uma situação delicada. Aqui na minha casa foi meu esposo e eu. E meu esposo, graças a Deus, ele passou pelo Covid, teve sintomas, ficou bem em pouco tempo. Mas eu acabei pegando a versão um pouco mais agressiva da doença e passei por situações um pouco delicadas. Mas glória a Deus que nós estamos aqui novamente para continuar falando do amor de Deus, para entender que realmente esse amor, né, ele nos alcança de uma maneira assim que nós não conseguimos mensurar, né? E saber que estamos aqui para poder estar compartilhando com vocês dos milagres que ele tem feito nas nossas vidas, que eu tenho certeza que tem feito também na sua vida, na sua casa, né? E graças a Deus estamos aqui de volta, ainda estamos em recuperação, mas bem diferente, não tem nem comparação do que a gente já passou, é uma questão mais protocolo mesmo, né? Fisioterapia pulmonar, enfim, tá dando aquela verificada, né, para poder ter um monitoramento adequado, mas graças a Deus nós já passamos pela crise, nós não estamos transmitindo mais a doença e estamos aptos agora para estar ajudando, né, pessoas, né? Graças a Deus, que é esse o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso prazer, é estar ajudando na obra, ajudando pessoas a estarem prosseguindo, né? E hoje é dia de estudo, uma coisa boa, maravilhosa. Eu amo o estudo da palavra de Deus, né? Quem me conhece sabe disso. Mas antes eu não poderia deixar de mostrar uma coisa. Gente, olha isso! Olhem isso! Gente, sabe o que é isso? Ó, eu estou recebendo livros. Chegaram para mim esses livros, tirando uma aqui que é empréstimo, né? Claro, tá sendo muito bem cuidado. Mas os outros eu recebi, eu ganhei aqui, mandaram entregar, me deram, porque são livros de estudos. Olha só, gente, vocês são maravilhosas. Vocês estão entendendo, absorvendo a essência do estudo assim de uma maneira gloriosa. Vocês estão de parabéns. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus está mais feliz ainda, né? E são livros maravilhosos. Olha, A Mulher que Preciso Ser. Esse é da Central Gospel, tá vendo? Olha só o outro. A Felicidade de Se Ter Amigas. Ó. Esse é da pastora Antonieta Rosa. Ó, Em Busca da Alma Feminina. Tá? Também eu estive lendo já a sinopse dele, é muito boa mesmo. Esse é da pastora Leia Mendonça, né? A Mulher que Não Envelhece. E nós vamos sim, eu leio, gente. Podem mandar livros, se vocês tiverem livros que vocês queiram que a gente leia, para poder estudar, montar os estudos, podem mandar. Por quê? Porque essa sequência de estudo não vai parar. Não vai parar porque nós estamos estudando o livro, né? As 10 semanas para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Só que, infelizmente, né, o estudo já está chegando ao fim deste livro. Mas vamos continuar fazendo estudos, porque nós entendemos e conseguimos verificar que o estudar a palavra de Deus, ele também tem que estar aqui nas redes sociais, nas mídias sociais, sim. Né? Nós não devemos estar ali só esperando uma TV ou então um rádio. Tem vários veículos de comunicação que realmente estão transmitindo a palavra de Deus de forma séria.
E nós também temos essa obrigação de estar falando do amor de Deus, usando as nossas mídias sociais, para que você seja abençoada junto com a gente. Porque as primeiras pessoas que são abençoadas somos nós que estamos transmitindo aqui o mínimo de conhecimento que nós temos, né? E vocês estão fazendo parte disso, tá bom? Vocês estão de parabéns, vocês são maravilhosos. Mas vamos lá. Essa semana do estudo, nós vamos falar sobre o tema aceitando, tá? Nós fizemos aqui a escolha aleatória dos temas, então essa semana nós vamos estar falando sobre o tema aceitando. E o tema aceitando, ele está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17 e no versículo 18. Aqui a versão, ela é a atualizada, né? Mas eu vou ler da versão atualizada não, na nova linguagem de hoje. Mas eu quero ler na versão atualizada, porque fica mais fácil até da gente compreender um detalhe que está nesse versículo. Que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, né? Na versão de hoje, diz que tudo que era velho já passou. E o que chegou é novo, tá? E no 18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, esse estudo, né, é interessante. Assim, eu sei que todos os capítulos, né, a gente se identifica com alguma coisa. Mas esse capítulo, que fala sobre aceitar, né, ele é um pouco mais profundo no meu caso. Porque aceitar implica em você concordar com algo, mesmo que você não esteja querendo muito, né? Mas você tem que aceitar. Exemplo, eu não concordo que a gente tem que esperar 1 hora, 2 horas numa clínica da família, tá? Estou usando um exemplo bem popular aqui do nosso dia a dia, para que tenhamos um atendimento médico que não dura nem 5 minutos. Eu não concordo, tá? Concordo que, dependendo da demanda, a gente tem que ter a instituição tenha que ter uma organização e que nós tenhamos um atendimento um pouco mais eficiente. Mas nós aceitamos esperar porque a gente precisa daquilo, não é verdade? É mais ou menos isso aí. E a proposta do estudo, ela nos traz uma pergunta. Será que nós aceitamos a forma como Deus nos criou? Eu parei porque há um tempo atrás, não muito tempo, eu fazia esses questionamentos, né? Eu comecei a trabalhar na minha mente que eu não fui feita para fazer determinadas coisas. Por quê? Porque eu não tinha a altura que eu desejaria ter, porque eu não tenho, de repente, a cor que eu gostaria de ter, porque eu não tenho o cabelo que eu gostaria de ter, porque eu me acho muito acima do peso para fazer determinada coisa. E eu coloquei uma sequência de fatores que me pediam até de me animar a fazer algo que eu gostasse muito. Eu poderia gostar, poderia amar fazer aquilo, mas eu colocava esses empecilhos para que eu não desenvolvesse determinada tarefa ou função. Não? E pasmem, eu fazia isso também na obra de Deus. Eu coloquei barreiras, né, no meu pensamento, dizendo assim: olha, Débora, você não pode fazer aquilo. Olha, eu sei que Deus, ele preparou esse ministério para você, mas você não pode fazer isso. Eu falava isso comigo mesmo. Por quê? Porque eu colocava questões. Não, porque quem está fazendo aquilo é loira, é alta, é muito mais bonita do que eu, é magra, chama atenção pela beleza, e eu não me considerava nada daquilo. O que era muito grave,
Porque eu fui trabalhando isso na minha mente e isso foi me pedindo até de aceitar que eu tinha algum valor na obra de Deus, de que eu tinha realmente uma missão na casa de Deus. E isso foi muito ruim, foi preciso que quando realmente Deus entendeu que eu já estava buscando motivos para não praticar ou fazer alguma coisa, né, dentro da casa de Deus, ele já começou a trabalhar e me fazer compreender que ele nos criou como ele desejou fazer. Ele nos criou do jeitinho que nós tínhamos que vir a esse mundo, porque é dessa forma que nós temos o nosso propósito de vida aqui. E aí, a primeira coisa que o estudo nos remete é que nós somos um instrumento de Deus. E por sermos um instrumento de Deus, nós temos que estar à disposição do que o nosso Criador propôs para a nossa vida, né? Uma das coisas que nós temos que colocar, né? Eu até circulei porque nesse estudo eu fiz várias pontuações. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, ele nos coloca o seguinte: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como postes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Por que nós fomos feitos do barro? Você já parou para perguntar isso? Por que Deus tinha tantos materiais, infinitos materiais ali, para poder criar o homem? Afinal, Deus é Deus, ele poderia ter nos criado de ferro, de ouro, né? De prata, de pedras preciosas, mas ele escolheu o barro. E nós sabemos que o barro, né? Se a gente for falar de valores, o barro ele não tem um valor. Ele custa algo, mas não é tão precioso. Mas qual é a melhor característica do barro? É um dos materiais mais fáceis de se moldar. Você tem como trabalhar ele melhor, né? E olha só como é que nosso Deus tem um entendimento profundo em relação a isso. Se nós fôssemos feitos de algo muito resistente, ou então muito frágil, muito ríspido, talvez a nossa estrutura não seria tão moldável como nós somos hoje. Porque a partir do momento, né, que nós deixamos de ser velhas criaturas, tudo se faz novo. E para transformar aquilo que é velho para algo novo, tem que ser fácil de moldar, não pode ser algo difícil de trabalhar, né? E às vezes a gente fica relutante nessas questões. Ah, mas eu sou uma pessoa muito difícil. Ah, mas eu sou uma pessoa realmente difícil de compreender. Ah, mas eu não tenho cabeça para algumas coisas, sabe? Ah, eu tenho dificuldade mesmo, eu não vou conseguir pensar, não vou conseguir executar, não vou conseguir trabalhar aquilo em mim. Olha só que coisa interessante que o estudo traz para a gente. Ele nos faz lembrar, né, nos remete para a história da mulher samaritana. A história da mulher samaritana, né, nós sabemos como é que aconteceu, né? Os samaritanos, eles não se davam com os judeus, até que um dia Jesus chega a um poço, né, em Samaria. Olha só que coisa interessante. E Jesus, sendo judeu, ele avista uma mulher nesse poço e pede a essa mulher água. Pede água para ela. E aquela mulher leva um susto, porque eles se conheciam, né? Eles sabiam quem é quem. Quem era judeu e quem eram os samaritanos. E ela faz uma pergunta: Senhor, tu me pede água para beber? Tem certeza que o senhor está pedindo para mim? Olha só a mente dessa mulher. Poxa vida, ele é judeu. Nessa briga entre judeus e samaritanos, né, os judeus não teriam que ter, ele não teria que estar falando comigo. Por quê? Porque eu sou uma mulher samaritana, uma mulher pecadora. A Bíblia nos ensina, que essa mulher, ela já tinha tido 5 maridos e que ela já estava com um outro. Jesus sabia de tudo isso. Então ela se colocou naquela defensiva. Não, poxa vida, eu não presto para falar com alguém que está acima de mim.
Mas Jesus, com toda a sabedoria e entendimento, colocou para aquela mulher: olha, você hoje bebe de uma água que daqui a pouco vai te dar sede. Mas eu estou aqui para te oferecer uma água viva, na qual você jamais terá sede. Ou seja, ele estava colocando para ela: esqueça tudo aquilo que te faz sofrer, aquilo que está dentro do seu interior, que te magoa, que te machuca, que te acusa. Porque o nosso inimigo, ele é acusador, sim. Ele vai pegar os seus defeitos, ele vai pegar as situações que te fazem ficar mais constrangida, ele vai colocar situações para que você realmente tenha dúvida do projeto que Deus tem para a sua vida, para que você não continue exercendo a função que ele preparou para você aqui. E quando aquela mulher entendeu que ela saiu daquela zona do coitada, tadinha, e aceitou aquilo de bom grado, e que ela realmente se sentiu valorizada com aquelas palavras que Jesus deu a ela naquele poço, diante daquele poço, ela conseguiu enxergar que acima da vergonha, acima da desgraça, acima do disse-me-disse, acima das fofocas que estavam ali acontecendo com certeza em torno da vida dela, por conta da condição dela, existia um Deus que é remidor de pecados, que faz com que nós tenhamos acesso à vida eterna e que nós tenhamos um Pai que nos defende diante dessas acusações. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós temos acesso a esse Pai. E a terceira coisa que nós queremos colocar aqui do estudo é que isso tem que vir de dentro para fora. Não basta só você, como é que eu vou fazer isso? Tá bom, vou fazer uma transformação na minha vida. Vou alisar meu cabelo, nada contra, porque eu já alisei muito meu cabelo, hoje não, já fiz a transição, já tô me aceitando mais cacheada, que é o natural, esse aqui é o meu natural, né? Agora que tá surgindo aí uns cabelinhos brancos, que eu também tô agora dando os retoques, eu resisti muito, eu relutei muito até o fim para não pintar, mas, claro, né, a vaidade feminina nos faz isso, né? E agora eu tô pintando, tem que já dar o retoque de tinta, mas acreditem, né? Há um tempo atrás eu não me aceitaria assim, não me aceitaria, porque eu não entendia que o padrão de beleza feminino era cabelo cacheado. Para mim era liso. Quem alisa eu acho lindo, né? Mantém ele liso, porque é o prazer da pessoa e faça mesmo. Te faz bem alisar o cabelo? Alisa. Mas não justifique o seu alisamento por conta de um cabelo que você não queria ter. Claro, tem situações que a gente tem que, né, dar uma melhorada, gente. Realmente, somos mulheres femininas, a gente tem que estar linda, maravilhosa. Reconheço que agora eu tenho que voltar ao meu tratamento para poder perder peso por questões de saúde, mas não porque a situação externa me obrigue a ficar magra. Eu tenho que ser magra, tenho que ficar mais magra, não é ser magra, mais magra por questões de saúde. Eu tenho que aceitar os meus lindos olhos castanhos porque Deus me deu castanhos. Mas ele poderia ter me dado azuis, verdes, não poderia? Mas ele me deu castanhos, porque ele viu que em mim ficaria melhor castanhos. E glória a Deus, porque eu tenho aqui, ó, dois olhos e estou enxergando. Então são situações que nós temos que aceitar de dentro para fora. Ter que colocar de dentro para fora realmente o nosso aceitamento. Nós temos que nos aceitar e entender que Deus escolheu o melhor para as nossas vidas. O melhor para um propósito. Né? Eu tenho umas experiências bem interessantes, né? Como dessa questão do espelhamento. Né? E em outro momento nós vamos falar sobre isso. Ele até me fez lembrar agora. E já enquanto jovem, né, adolescente jovem, eu quis experimentar algumas coisas que não era pecado, enfim, era coisa da adolescência mesmo, né, vaidades e tudo. E naquele momento em que eu iria executar aquele tipo de vaidade, que muitas pessoas, algumas de vocês já escutaram essa minha história, já sabe até do que eu estou falando.
naquele momento que eu ia executar aquela vaidade, né, naquele momento que não era grave, não era pecado, não era nada, mas é uma questão de vaidade. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração: eu não quero isso em você. Eu não quero que você faça isso. Você não. Eu não quero que você faça isso. Não tinha problema nenhum. Não iria ferir o meu caráter, não iria me colocar em pecado, como eu já falei, mas era algo que o Espírito Santo de Deus não queria colocar em mim naquele momento. Não era questão da vaidade, era questão da obediência. E ele estava me pedindo obediência naquele momento. E a partir daquilo, o Senhor realmente trabalhou muito na minha vida. Porque a Bíblia nos ensina, né, que nós temos que obedecer, né? Melhor obedecer, porque pagar para ver, o preço é muito alto, não é verdade? Então, queridas, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Que essa palavra ela tenha entrado no seu coração de maneira poderosa, gloriosa. Muito em breve nós vamos estar fazendo aqui algumas coisas bem interessantes. Acompanhe nossos estudos, né? Quem estiver acompanhando nossos estudos vai ter a oportunidade de estar ganhando aí alguns presentinhos, tá? E o maior desejo da nossa vida é que você seja alcançada, né? Pela graça, pela misericórdia de Deus, por tudo aquilo que Ele tem proporcionado às nossas vidas. Aceite-se como você é, da maneira que você é, porque Ele te criou de uma forma perfeita, gloriosa, majestosa, para a glória dEle, principalmente para a glória dEle. Nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Então, minha querida, um abraço, um beijo, saudades de todas vocês, de estarmos congregando na filial. Aproveito aqui para dizer que os cultos estão acontecendo, mas tem limite, tá, de participantes no templo. A partir desse domingo, os cultos acontecerão em 2 momentos, um às 5 horas e outro às 7 horas da noite, tá? 5 horas da tarde, 7 horas da noite. Então, se você pode, né? Crianças não podem participar, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, com doenças, resfriadas, gripadas, essas não podem participar, tá bom, gente? Até para a sua segurança, fique em casa. Nesse momento, fique em casa, tá bom? Mas você está em condições de saúde, pode estar lá, compareça, tá bom? Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra guardada especialmente para o seu coração. Deus abençoe, tá bom? Um beijo.